Eu estou aqui hoje com o senhor João Dias, apelidado de Jimenez, carinhosamente. Em primeiro lugar, muito obrigado por me atender. Sou aluno de História da PUC de São Paulo, fazendo um trabalho, uma avaliação final agora para o meu terceiro semestre sobre a maçonaria no Brasil, no século XIX. E quero agradecer em meu nome e em nome da minha sala, por o senhor nos atender gentilmente. Queria que o senhor falasse um pouco do senhor. Olha, é um grande prazer para mim, né? Falar sobre as minhas obras e sobre a maçonaria sobretudo. Então, estou completamente às suas ordens, entende? Para responder qualquer pergunta. A maçonaria, o conceito de maçonaria, como está escrito no texto do meu próprio livro, é muito difícil de falar, mas é fácil de compreender. Por quê? Porque a maçonaria é uma escola filosófica, é uma escola que vem de tradições de muitos séculos, como diz a própria história da maçonaria. Mas ela é uma escola de aperfeiçoamento moral, intelectual, e que tem o seu método próprio através de simbologia, de símbolos. Então, o que trata é de um autoaperfeiçoamento. Então, quando que nós dizemos profano, um não maçom, ingressa na maçonaria, o propósito que nós temos e que ele vai abraçar é aperfeiçoar-se a si mesmo. Isso é, ele vai colocar em si toda a simbologia do símbolo. Por exemplo, construção. Então ele vai construir dentro de si um templo próprio dele, né? Então ele vai se aperfeiçoar, ele vai estudar, ele vai ser obrigado a fazer trabalhos, além dos rituais que tem cada grau as suas instruções, mas ele particularmente vai ter que investigar. Então, uma pessoa não maçom que entra na maçonaria, que é iniciado, não tarda muito a se perder como se diz, inibição de falar, de pedir a palavra. Então, ele começa logo a perfeição dele. Em pouco tempo, ele está fazendo uma oratória. Por quê? Porque ele mesmo, o que fala a iniciação? Ninguém pode iniciar ninguém. A iniciação, o mestre, o maçom que vai fazer a iniciação, ele apenas orienta. Porque a iniciação é do indivíduo. Ninguém inicia outra pessoa. A pessoa é que se inicia. Então, a iniciação é a primeira lição. Ele vai absorvendo e vai evoluindo moral e intelectualmente. Sr. Jimenez, qual a vantagem de ser maçom, segundo a sua obra? A vantagem de ser maçom é ter uma oportunidade de participar de uma associação mundial, muito seria e amplamente fraternal, né? Onde o lema um por todos e todos por um é uma constante muito elevada a sério por uma associação que se dedica ao aprimoramento da cultura geral e do desenvolvimento espiritual de seus membros, dentro de um padrão de moral e equilíbrio, libertos de fanatismo e dos vícios que degradam e desgraçam a humanidade. Por cidadãos que se prestam a participar com dedicação dos movimentos comunitários como os rosacruzianos, o escutismo, os Lions, o Rotary, o pitagorismo, a comunhão do pensamento, a sociedade teosófica e etc. É de se entender o valor das religiões sérias em geral, lutando contra o fanatismo e as supervisões que denigridem a imagem de algumas, defendendo-as contra a intolerância por reconhecer seus valores morais, sociais e espirituais. Não é um meio de se tirar proveito econômico, financeiro, tais como empréstimos, aval, etc. Não é um meio de promoção política ou social. Mesmo prestando algum serviço comunitário
pois o trabalho que executa o maçom é realizado dentro do lema, que uma mão não saiba o que a outra faz. Para o candidato que, por falta de ideal de crescimento espiritual, não leva a sério sua participação assídua das reuniões, não é vantagem nenhuma. Para aquele que é mau esposo, mau pai, mau filho, que tem vícios, e para aqueles que dão prejuízos ou danos a seu próximo, não é vantagem nenhuma ser maçom. O que fazem os maçons? Os maçons são dedicados a tornarem-se melhores homens, seja como cidadão, seja como chefe de família, seja como profissional, seja em todas as suas demais relações com a humanidade. Os maçons tentam viver e proceder de acordo com os elevados princípios éticos e morais. Como consequência, os maçons são levados a observar, ensinar e praticar os ideais de bondade, honestidade, tolerância, decência e mútuo entendimento. Respeitam as leis dos poderes legalmente constituídos e praticam o patriotismo, a beneficência, justiça social e os valores espirituais. O que se obtém sendo maçom? A possibilidade de aperfeiçoar-se, de instruir-se, de conviver com pessoas que, por suas palavras, por suas obras, podem constituir-se em exemplos, encontrar afetos fraternais em qualquer lugar em que esteja dentro ou fora do país. Finalmente, a enorme satisfação de haver contribuído, mesmo em pequena parcela, para a obra moral e grandiosa levada a efeito pelos homens. Podemos dar continuidade. E como a maçonaria ajuda o maçom e sua família? Ao contrário de algumas organizações fraternais, a maçonaria não é uma sociedade beneficente. Ela proporciona várias oportunidades de assistência, mas o maçom ou sua família deve levar ao conhecimento da loja as suas necessidades. No maçom, a filantropia alia-se ao sentimento da caridade e da beleza de espírito. A maçonaria mantém programas assistenciais? A maçonaria, a instituição maçônica, mantém muitos programas assistenciais, que não são restritos apenas à família dos maçons. No entanto, tais obras assistenciais não são prioritárias no dia a dia da loja. Em primeiro plano estão o autoaperfeiçoamento do membro e o bem-estar de sua família. Obras assistenciais são consequências. Independente da sua obra agora, Sr. Gimenez, o que o senhor pode falar a respeito da SOBEI, por exemplo? Porque é um lugar extremamente grande, com várias obras assistenciais aqui dentro, né? A SOBEI, ela teve origem num grupo de reduzidos irmãos, exatamente 5 ou 6 irmãos, e que vemos a carência, entende, da atuação maçônica na região sul de São Paulo, principalmente na Capela do Socorro, em Interlagos. Daí esses irmãos resolveram fundar uma loja para começar a obra, com o intuito já combinado de fazer várias lojas que, contribuindo, poderiam contribuir à assistente social. Desta maneira, esse grupo reduzido de maçom, já no começo, na fundação da primeira loja, resolveu fundar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e hoje nós somos completa a maçonaria, tanto no simbolismo como no filosofia. Então, foi o propósito de trabalhar para a beneficência
da região. E foi fundada a SOBEI e tivemos a sorte, não por mérito, senão pelo aumento de maçã e pelo aumento da contribuição intelectual deles. Então foi fundada a Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos, SOBEI. A SOBEI, como toda organização nova, é claro que no começo teve dificuldades. Primeiro, adquirir o patrimônio, adquirir a sede, adquirir aonde trabalhar. E assim foi conseguido, com a beneficência do prefeito Mário Covas, que nos cedeu um terreno anexo ao negócio de esporte, porque todos os loteamentos que são feitos na cidade de São Paulo, e principalmente em Santo Amaro, é reservado uma gleba para esporte, é Centro Esportivo Municipal. Sim. E o Centro Esportivo Municipal, ele foi, desde logo, uma iniciativa e um pedido e um desejo desses punhados de irmãos que fundaram, que já haviam fundado a Sociedade dos Amigos de Interlagos, SAI. Então, falando com o prefeito sobre isso, ele foi visitar esse centro de esporte e falou, como não? Entende? Vamos fazer o processo e vamos ver se a gente consegue separar uma doação para a maçonaria. E assim foi feito. Foi cedido um espaço, foi construído um objetivo como primeira creche, a primeira obra assistencial da SOBEI, né? E, ao mesmo tempo, um espaço que foi idealizado para ser o centro recreativo, mas que em pouco tempo se tornou um templo maçônico. O primeiro templo maçônico. Atualmente existem 2 templos na matriz, né, na sede da SOBEI. E a SOBEI, como se pode ver nas páginas da internet, hoje nós estamos constituídos em mais de uma dezena e meia, 15 ou 16 creches, um asilo, muitos centros de convivência de idosos e cursos, sempre em apoio, né, e das sociedades municipais, né? Então hoje ela evoluiu muito e tem praticamente uma creche em cada região do setor sul de Santo Amaro. Quais são os princípios da maçonaria? Os princípios da maçonaria são praticamente aclamados, compreendendo amor fraternal, assistência e lealdade. Em seus ensinamentos são os postulados da mais elevada moral e a prática das virtudes cardeais, proclamados em todas as eras, temperança, justiça e coragem. E complementando, quais são os compromissos da maçonaria? Para realizar esses seus objetivos, a maçonaria admite como membro todo homem que tenha um elevado senso de responsabilidade e cuja palavra empenhada seja lei para ele. Exige sacrifícios, não mais do que qualquer outra atividade que requer de um homem respeito por compromissos assumidos. A maçonaria seria uma ideologia? A maçonaria não é uma ideologia no sentido político ou religioso. Também não é um ismo qualquer. Ela não se envolve com sutilezas da filosofia política, religiosa ou social. Entretanto, a maçonaria defende a teoria de que todos os homens têm uma origem comum, participam da mesma natureza, têm as mesmas esperanças e procuram viver pacificamente com seus semelhantes e,
Por isso, devem trabalhar em união para o mesmo objetivo, a felicidade e bem-estar da sociedade. Bem por isso, ao se iniciar o trabalho nas lojas maçônicas, é recitado o Salmo 123 dos Canticos de Davi, que começa com as palavras: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos habitem em união." Sr. Gimenez, todo mundo confabula com essa história de que a maçonaria é uma sociedade secreta, e no seu livro, nessa obra que eu li, que é a Ordem Maçônica Preliminares da Iniciação, o senhor diz que é uma sociedade discreta. Então eu gostaria de saber, na sua opinião, o que é uma sociedade secreta, por favor. Uma sociedade secreta é aquela que oculta a sua existência. Não se conhece os locais de suas reuniões. Seus objetivos não são conhecidos e não ser pelos seus membros. Tem ação política ou governamental. Geralmente conspira contra os poderes constituídos, tais como religiões, ou pretende alcançar algum fim escuso. Certamente não tem estatuto regularmente registrado. Bom, e por que a maçonaria, na opinião do senhor, não é uma sociedade secreta? Porque a maçonaria não oculta a sua existência. Seus locais de reunião são conhecidos, seus objetivos são amplamente conhecidos. Existem mais de 30.000 obras sobre a maçonaria. Não teme ação política, porque não conspira contra os poderes constituídos, contra qualquer religião ou outra entidade. Tem estatuto regularmente registrado, telefones mencionados nas listas e sede ostentiva. Os compromissos, isto é, os juramentos assumidos pelos maçons, não ofendem a ninguém, nem a qualquer outra instituição oficial ou religiosa. Ela só se torna secreta quando, por pressões de governos ditatoriais, é perseguida ou oprimida, como, por exemplo, a Alemanha, Portugal, Espanha, etc. Seus únicos segredos, se assim se podem chamá-los, são as cerimônias simbólicas de iniciação de um candidato e a maneira dos maçons se fazerem conhecer um dos outros. Empresas, religiões e outras entidades também mantêm segredos que não ferem a consciência de ninguém. Disse o grão-mestre de Oklahoma: o único e verdadeiro segredo da maçonaria é um irmão mal informado, que não conhece a maçonaria suficientemente para divulgar e defender suas virtudes. Quanto muito pode-se dizer que a maçonaria é discreta. Como está no seu livro mesmo. A maçonaria é uma igreja ou alguma religião? A maçonaria é religiosa, mas não é uma religião. Não oferece perdão para pecados cometidos e nem impõe penitências. Seu culto resume-se em reunir homens livres e de bons costumes. Não pretende ser substituta de qualquer religião. Respeita todas elas. Não importa que seja católico, espírita, budista, judeu ou outra religião. Só não aceita ateus. Proíbe discussões de religião sectária em loja, para não ferir nenhuma religião. Intitula Deus de grande arquiteto do universo, para manter a tradição da descendência maçônica, ser dos antigos construtores. A maçonaria obedece a uma autoridade suprema? A maçonaria é uma instituição sui generis
Embora os maçons sejam acolhidos e reconhecidos em qualquer parte do mundo, ela não tem uma autoridade suprema reguladora a quem esteja subordinado. Nem mesmo em um país como os Estados Unidos, com 50 estados e quase 4 milhões de maçons, existe um comando supremo. A maçonaria em cada país ou em cada estado de uma federação, como é o caso do Brasil, é regulada por uma grande loja local, independente e soberana, que não tem sobre si qualquer autoridade ou órgão diretivo. O candidato é obrigado a ter uma religião? Não. Apesar de ser muito bom que o candidato tenha, não é necessário tal fato. Mas maçonaria, embora não seja uma religião, exige que o candidato creia em Deus, numa vida futura, e seja bom cidadão, bom esposo, bom filho e bom pai. Afinal, nem todo religioso é fiel servo de Deus, honesto e cumpridor de suas obrigações perante Deus, a pátria, a sociedade e a família. Qual é a idade mínima para se ingressar na maçonaria? Para que um cidadão ser iniciado é necessário ter no mínimo 21 anos de idade. Porém, os filhos de maçom podem ser adotados a partir dos 7 e iniciados a partir dos 18 anos de idade. E quais são os requisitos exigidos para que ele seja maçom? O primeiro é crer em Deus. Segundo, ter bom costume e reputação irrepreensível no meio onde vive. Terceiro, ter profissão honesta e meios próprios de subsistência. Quarto, ter instrução suficiente para compreender os fins da ordem. Quinto, ter energia moral suficiente para cumprir com os deveres maçônicos. Sexto, ter mais de 6 meses de residência na localidade em que pretende iniciar-se. Sétimo, ser proposto por um maçom regular de uma loja. Quais são os problemas para quem é iniciado maçom e um dia quiser deixar de ser? Ou seja, ele foi iniciado e depois resolveu sair da maçonaria. Neste caso, não há qualquer tipo de problema. Como qualquer outra associação, todo e qualquer membro da maçonaria tem o direito legal de se desligar de seus quadros, permanecendo como maçom regular, isto é, sem obrigação nem direito de frequência. Quando o maçom, por necessidade, precisar faltar às reuniões, basta requerer uma licença por prazo combinado, podendo visitar outra loja, no Brasil ou no exterior, pois conserva os direitos de maçom regular. Sr. João Dias Gimenez, muitíssimo obrigado por disponibilizar do seu tempo, nos atender aqui na SOBEI. Quero agradecer muito mesmo. Para mim foi um imenso prazer fazer esse trabalho, visto que eu sou um grande fã e pesquisador, ainda que sem base acadêmica, da maçonaria. E encontrar o senhor para mim realmente foi uma honra. Então eu deixo esse tempo para o senhor tratar de suas considerações finais. Muito obrigado. Para mim foi um grande prazer recebê-lo e tratar sobre os assuntos da maçonaria, que realmente envolve quase toda a minha vida, nesse mais de meio século de atividade maçônica. Realmente, falar sobre a maçonaria é para mim um grande estímulo e um grande prazer, e sobretudo saber, entende, que esta informação servirá de utilidade para qualquer cidadão, entende, que preencha as condições de ser maçom, e saber que todo mundo, independente e de bons costumes, é apto a ser maçom. E, com certeza,
A sua iniciação maçônica será de grande utilidade ao seu desenvolvimento moral e intelectual. Muito obrigado.